Bem-vindo ao canal Pague-se Primeiro, o canal que procura sempre deixar vocês bem informados, vocês atualizados com as comunicações da CVM, das empresas. E eu peço que vocês assistam até o final, se inscrevam, compartilhem o vídeo, comente e vamos ao vídeo. Vou falar hoje sobre a Taesa. Divulgação de resultado do segundo trimestre de 2024 da Taesa. Rio de Janeiro, 12 de agosto de 2024. Taesa, que tem o código na B3, TAE3, TAE4 e TAE11, que é a Unity, né? Um dos maiores grupos concessionários de transmissão de energia elétrica do país, anuncia hoje seus resultados do segundo trimestre de 2024. As demonstrações financeiras consolidadas da companhia são elaboradas e preparadas de acordo com as práticas contábeis do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, e com as normas internacionais de relatório financeiro, IFRS, emitidas pelo International Accounting Standards Board, IASB, definidas nesse documento como resultados regulatórios e resultados IFRS, respectivamente. A apresentação dessas informações estão condizentes com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das demonstrações financeiras. No resultado regulatório a seguir apresentado, preparado com base na estrutura vigente do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico, emitido pela ANEEL, todos os investimentos realizados na construção de linhas e transmissões e subestações são registrados como ativos imobilizados. E os efeitos decorrentes da aplicação do CPC 47 e IFRS 15 são eliminados, incluindo os impactos fiscais reconhecidos sobre as diferenças temporárias oriundas da aplicação desta interpretação. É importante mencionar que o resultado é regulamentado anualmente na entrega das demonstrações contábeis regulatórias à ANEEL. Portanto, o prazo para a conclusão da auditoria das demonstrações contábeis regulatórias se encerra em 30 de abril de cada exercício. Ou seja, assuntos relacionados especificamente à contabilidade regulatória, divulgados anteriormente à conclusão das DCRs, são, neste documento, os termos associados às palavras regulatórias e IFRS seguem os mesmos princípios e estruturas definidas acima para os resultados regulatórios e resultados IFRS, respectivamente. Em linha com as normas contábeis, a Taesa não consolida proporcionalmente as empresas controladas em conjuntos e coligadas. Desta forma, os resultados da ETAL e do grupo AIE, Aimorés, Paraguaçu e Ivaí e do grupo TBE são contabilizados na linha de equivalência patrimonial, tanto no resultado IFRS quanto no regulatório. As declarações de dividendos da Taesa para efeitos do cumprimento de legislação e do Estatuto Social da Taesa é feito com base no resultado IFRS, auditado pelos auditores e aprovado em reunião do Conselho de Administração e Assembleia Geral Ordinária. Representações das demonstrações financeiras da Taesa a partir de 1º de janeiro de 2023. As informações financeiras comparativas estão sendo representadas em virtude do ajuste da RAP, que é Receita Anual Permitida, de determinados projetos pela revisão tarifária periódica. Resolução homologatória 3.343/2024, de acordo com as orientações do CPC 23 e a S8, Políticas Contábeis, Mudanças de Estimativas e Retificações de Erros. As tabelas deste relatório refletem os ajustes apresentados abaixo. Os ajustes anteriores a 1º de janeiro de 2023 foram lançados diretamente no patrimônio líquido, com os seguintes impactos: menos 80, menos 155 no patrimônio líquido do IFRS. 80 milhões, aqui 155 milhões. Mais detalhes sobre a representação dos resultados passados, acesse a nota explicativa número 4 do ITR, ficando em 30 de junho de 2024. Esse PDF se encontra RI, que é Relação com os Investidores da Taesa. Mensagem da administração. O crescimento anual é expressivo do lucro líquido regulatório e societário do trimestre e acumulado de 6 meses. O segundo trimestre de 2024 apresentou um resultado dentro do esperado, registrando um crescimento no lucro líquido, tanto na contabilidade regulatória quanto na societária. O lucro líquido regulatório atingiu a marca de 294 milhões no segundo trimestre,
registrando um aumento de 22,9% na comparação anual, motivado por uma melhora nos custos operacionais. Resultado financeiro e imposto de renda e contribuição social. Vale destacar a eficiência tributária gerada pela distribuição do juros sobre capital próprio, JCP, e incorporações das empresas ATE3, Santa Ana, Saíra e Miracema, demonstrando o compromisso da Taesa na otimização da sua estrutura societária e geração de valor aos acionistas. Em termos de resultado, IFRS, a companhia registrou um lucro líquido de 403,1 milhões no trimestre, um aumento de 81,9% na comparação com o ano anterior, explicada principalmente pela recuperação do IGPM, entre os períodos comparados, com reflexo direto na receita de correção monetária do ativo contratual, impactado também as empresas controladas em conjuntos e coligadas. Naturalmente, os mesmos motivos que afetaram positivamente o resultado regulatório também afetaram o IFRS. A companhia manteve um alto índice de disponibilidade nas linhas de transmissão, em 99,4%, com uma parcela variável no valor de 26,7 milhões no primeiro semestre de 2024, que foi afetada pelo desligamento intempestivo Janaúba, em janeiro deste ano. Expurgando este evento pontual da PV, o resultado da parcela variável seria de 3,3 milhões, o equivalente a 1,01% da RAP, receita anual permitida do período. A Taesa segue dedicada à execução e entrega dos seus novos empreendimentos em construção, Ananaí, Pitiguari, Saíra, segunda fase, e Tangará, além dos novos esforços de Nova Trans, TSN, São Pedro, ATE e ATE3, que juntos adicionarão 445 milhões de RAP, que é a receita anual permitida, quando entrarem em operação comercial, já com expectativa de conclusão de alguns empreendimentos nos próximos 12 meses. Nesse trimestre, inclusive, a companhia obteve licenças de instalações para Tangará e Ananaí, permitindo o começo das obras em seus respectivos trechos. O volume do CAPEX realizado até o momento foi afetado pelo atraso do licenciamento ambiental de Ananaí, junto com os órgãos competentes. Entretanto, as ações de mitigação do atraso têm nos permitido trabalhar sem impactos significativos no plano de negócio do empreendimento. A Taesa encerrou o segundo trimestre do ano com uma posição de caixa de 1,5 bilhões e dívida líquida de 11,1 bilhões, considerando a participação da companhia nas empresas controladas em conjuntos e coligadas, registrando um índice de 4,0 vezes na relação dívida líquida sobre o EBITDA ajustado, reforçando que esse nível é compatível a uma empresa de transmissão em crescimento. Olha aqui. A Taesa está em crescimento. Ela é de dividendo, é uma empresa de dividendo e também crescimento. E a nossa robusta e consistente geração de caixa é diferencial importante para manter uma situação financeira saudável e uma estratégia de longo prazo focada no crescimento. Em 16 de julho, a ANEEL publicou a resolução homologatória 3.348/2024, estabeleceu a RAP, que é a receita anual permitida das concessões de transmissões para o ciclo de 2024-2025, valendo, portanto, a partir do 1º de julho de 2024 até 30 de junho de 2025. As concessões indexadas pelo IGPM, categoria 2, sofrerão um reajuste inflacionário de menos 0,34%, e as concessões indexadas pelo IPCA, categoria 3, sofrerão um reajuste inflacionário de mais 3,93%, adicionalmente à revisão tarifária periódica do ciclo 2024-2025. Redefiniu o nível tarifário dos esforços da companhia com impacto negativo de aproximadamente 40 milhões no RAP, receita anual permitida. Estabeleceu uma parcela de reajuste e a RAP definitiva destes esforços. A companhia está reconhecendo essas parcelas de ajuste retrospectivamente,
representando as demonstrações financeiras a partir de 1º de janeiro de 2023 e refletindo os impactos com uma antecipação de receitas nos seus respectivos períodos. É importante destacar que a Taesa manteve o volume de RAP operacional em linha entre os ciclos 2023, 2024 e 2024 2025, em função dos reajustes inflacionários do IPCA de mais 3,93% e da entrada em operação nas fases finais de Ivaí e Santa Ana, que foram compensados em parte pela deflação do IGPM e o impacto da revisão tarifária. É importante destacar que a companhia adicionará 445 milhões de RAP, receita anual permitida, nos próximos anos, uma vez que os novos ativos sejam energizados. Por fim, o Conselho de Administração aprovou hoje a distribuição de provento. Olha que notícia boa! Aqui, ó, notícia boa aos acionistas, proventos. É uma palavra que os investidores adoram, proventos. No montante de 223,3 milhões, 0,65 centavos pela unidade, sendo 118,2 milhões a título de juros sobre capital. Sendo 118,2 milhões a título de juros sobre capital próprio, JCP, e 105,1 milhões a título de dividendos intercalares. O pagamento ocorrerá no dia 27 de novembro de 2024, a partir da data base de 15 de agosto de 2024. Então, se você quiser receber esses pagamentos em 27 de novembro de 2024, você tem que estar comprado no dia 15 de agosto de 2024, pois esta data é a data com, a data na qual você tem direito a receber os proventos, se você estiver comprar nesta data. Depois desta data, você fica ex-dividendo, você não vai ter o direito. Se você comprar a ação, você não terá direito a receber os pagamentos. Você só terá direito se você comprar aqui, ó, no dia 15 de agosto de 2024. Lembrando que eu não indico compra de ativos, nem venda de ativos e nem manutenção de ativos. Esse vídeo é um vídeo para atualizar os investidores, para trazer informações e ser algo educativo. Continuando, a Taesa se mantém dedicada a empenhar para a entrega de resultados com cuidado às pessoas, integridade, excelência, responsabilidade e transparência, sempre alinhada à sua missão de conectar o Brasil com a energia. Olha aqui a missão dela, ó. Conectar o Brasil com a energia segura e confiável, e buscando a ser a transmissora de energia elétrica de maior valor para a sociedade. A missão, conectar o Brasil com a energia segura e confiável. Visão, ser a transmissora de energia de maior valor para a sociedade. Valores, cuidar genuinamente das pessoas. Agirmos com integridade, construindo relações de confiança. Buscarmos excelência em tudo que fazemos. A Taesa somos nós. Entrando aqui no resumo dos resultados. A receita líquida ficou 579,7 milhões. O EBITDA, 485,2 milhões. A margem EBITDA, 83,7%. O lucro líquido, 294 milhões. Receita líquida, IFRS, 911,1 milhões. Lucro líquido, IFRS, 403,1 milhões. A dívida líquida da empresa, 9.124.000,6. Resultado regulatório. A receita líquida totalizou 579,7 milhões no segundo trimestre de 2024, registrando uma queda anual de 7,2%, explicada principalmente pelo reajuste negativo do IGPM no ciclo da RAP, receita anual permitida, 2023 e 2024, para as concessões de categoria 2, queda de 50% da RAP, receita anual permitida, da ATE 3 e a maior parcela variável. Esses efeitos foram compensados em parte pela entrada em operação de fases finais de Santa Ana e pelos reajustes inflacionários em IPCA, no mesmo ciclo para as concessões da categoria 3. A parcela variável, PV, registrou um aumento de 19,2 milhões na comparação entre os períodos, principalmente em função da reversão do PV de 15,1 milhões na ATE no segundo trimestre de 2023, decorrente de eventos climáticos severos, cuja cobrança foi suspensa por liminar.
O EBITDA totalizou 485,2 milhões no trimestre, apresentando uma queda de 7,8% contra o segundo trimestre de 2023, e a margem EBITDA ficou em 83,7% no trimestre, menos 0,6 pontos percentuais versus o segundo trimestre de 2023, em função principal do reajuste negativo do IGPM e do impacto da reversão da parcela variável, mencionados acima. Esses efeitos foram compensados parcialmente pela melhora nos custos operacionais, a entrada em operação total da Santa Ana e o reajuste inflacionário do IPCA. 10. Considerando os efeitos não recorrentes dos trimestres comparados e o efeito do PV, que é a parcela variável mencionada acima, o EBITDA do segundo trimestre de 2024 ficaria em 486,6 milhões, 51,1% menor que o EBITDA ajustado do segundo trimestre de 2023, 512,5 milhões, e a margem EBITDA seria de 83,9%, igual à margem EBITDA ajustada do mesmo período de 2023. A redução anual de 5,6% na equivalência patrimonial é explicado principalmente pelo reajuste negativo do IGPM no ciclo da RAP, Receita Anual Permitida de 2023 e 2024. Redução de 17,6% nas despesas financeiras entre o segundo trimestre de 2024 e o segundo trimestre de 2023, resultados basicamente do menor IPCA e CDI, observado entre os períodos comparados, evento acentuado pela conciliação da utilização entre o IPCA estimado e a realização pela contabilização mensal da variação monetária, compensado em partes pelo aumento da variação do valor médio da dívida. Distribuição de juros sobre capital próprio e incorporações de 4 empresas geraram eficiência tributária, com impactos positivos no imposto de renda e na contribuição social do trimestre. Como resultado dos efeitos explicados acima, o lucro líquido somou 294 milhões no segundo trimestre de 2024, registrando um aumento de 22,9%. Em 30 de junho de 2024, a dívida bruta da companhia totalizou 10,2 bilhões, um aumento de 3,3%, contra o trimestre imediatamente anterior. O caixa da companhia ficou em 1,1 bilhões, em linha com o primeiro trimestre de 2024, resultado em uma dívida líquida de 9,1 bilhões, aumento de 3,6% no trimestre. A relação da dívida líquida barra EBITDA da Taesa, consolidado proporcionalmente às empresas controladas em conjunto e coligadas, ficou em 4 vezes, versus 3,8 vezes no primeiro trimestre de 2024. No aspecto operacional, o índice de disponibilidade foi de 99,38% e a parcela variável PV contábil ficou em 26,7 milhões, 2,04% da RAP, Receita Anual Permitida, ambos no sexto semestre de 2024. Na data de hoje, o Conselho de Administração da companhia aprovou a distribuição de proventos com base no resultado levantado em 30 de junho de 2024, montante de 223,13 milhões, 0,65 centavos na unit, sendo 118,2 milhões a juros sobre capital próprio, JCP, e 105,1 milhões em dividendos intercalares. O pagamento ocorrerá no dia 27 de novembro de 2024. A data base será 15 de agosto de 2024. Em desempenho econômico-financeiro, o desempenho operacional, alinhado com o alto desempenho operacional verificado ao longo dos anos, a Taesa apresentou no primeiro semestre de 2024 um índice de disponibilidade de 99,38%, conforme o gráfico abaixo, que apresenta o desempenho consolidado da companhia sem considerar ETAL, AIE e TBE. O índice de disponibilidade é uma medida de tempo, sendo estritamente um indicador operacional. O cálculo consiste em número de horas que a linha fica disponível dividida pelo número de horas contida em um ano, 8.760 horas, medida por trecho de 100 km. Índice de disponibilidade anual. Aqui em 2024 ficou esses valores aqui, ó, 99,38%. É a extensão da linha vezes
horas disponíveis dividido por 100. A extensão da linha vezes 8,670 horas, 8,670 horas dividido por 100. Esses 2 vezes 100. O indicador que mostra o impacto da disponibilidade de transmissão na demonstração dos resultados da empresa é a parcela variável, PV. Devido ao comportamento instável do PV no curto prazo, o desempenho da companhia é melhor verificado através de análise do valor do PV dividido pela RAP, receita anual permitida, conforme o gráfico abaixo. A PV, parcela variável, contabilizado no sexto semestre de 2024, foi de 26,7 milhões, equivalente a 2,04 da RAP, receita anual permitida, do mesmo período. Os principais eventos que impactaram a parcela variável do período foram os seguintes: Janaúba, provisões pelo desligamento intempestivo, ocorrido em janeiro de 2024, com religamento automático sem sucesso, da LT500, KV Bom Jesus, da Lapa 2. Janaúba 3, provocada pela falha de um dos componentes de sustentação dos cabos em uma das torres da LT, que é a linha de transmissão, né? E desligamentos programados para manutenção corretiva e preventiva relacionadas à ocorrência acima, somando um valor total de 13,4 milhões. 2. Santa Ana, provisão do PV parcela variável referente ao desligamento automático da linha de transmissão, LT, 230 kV, né? QV. Santa Maria 3, Livramento 3, C1, ocorrido em janeiro de 2024. E 3. Nova Trans, provisão referente ao desligamento automático do banco de capacitores da SE Guripi, ocorrida em março de 2024. Falando aqui sobre os custos, despesas, depreciações e amortizações e FRS. Com o pessoal, foram 662,1 no segundo trimestre de 2024, um aumento de 299,1. Serviço de terceiros teve uma redução, 27,0, no total de 391,2%. No total de 391,2%. As depreciações e amortizações, 5,3%, somando um total de 396,4%. As variações nos custos IFRS foram ocasionadas principalmente pelos seguintes eventos. Pessoal, o aumento de 0,6% na comparação entre o segundo trimestre de 2024 e o segundo trimestre de 2023. É explicado principalmente pelo reajuste salarial dos empregados pelo acordo coletivo de 2023, em mais 3,9%, baseado no índice de inflação IPCA, e méritos e promoções, parcialmente compensados por um aumento de vagas em aberto. Material, o aumento anual de 126,3 milhões se deve principalmente aos investimentos em empreendimento de Ananaí, 99,9 milhões, Pitiguari, mais 40,5 milhões, Tangará, 22,0 milhões, Saíra, 9,9, mais de 9,7 milhões. E nos esforços Nova Trans, mais de 22,5 milhões. E da TSN, mais de 11,6 milhões. Esses efeitos foram compensados em parte pela entrada em operação comercial de Santa Ana e redução de 21,8 milhões no CAPEX de ON. O serviço terceiro, houve uma redução de 18,1% quando compara os dois semestres. Esses efeitos foram compensados por maiores despesas com serviços de limpeza e conservação. Essas despesas não recorrentes teve um montante de 1,4 milhões. Teve outras despesas aqui, uma redução de 83,6%. Esse efeito líquido da revisão das margens dos empreendimentos e construções, Saíra e Santa Ana, que afetou o segundo trimestre de 2023. Esses efeitos foram parcialmente compensados pela reversão de contingentes fiscais ocorrida no segundo trimestre de 2023. E na depreciação e amortização, houve um aumento de 1,5 milhões em comparação aos dois trimestres, de 2024 e de 2023. Se deve basicamente ao índice da depreciação na frota própria de veículos da companhia. O EBITDA e as margens EBITDA. O EBITDA totalizou 520 milhões, com a margem EBITDA de 57,1%, um aumento de 31,0%. Falando agora sobre EBITDA e margem EBITDA e IFRS.
No segundo trimestre de 2024, o EBITDA IFRS totalizou 520 milhões, com margem EBITDA de 57,1%, o aumento de 31,0% no EBITDA IFRS, na comparação com o segundo trimestre de 2023. É explicado basicamente por 1. Recuperação do GPM entre os períodos, mais de 0,73% no segundo trimestre de 2024, versus menos 2,73% no segundo trimestre de 2023, que afetaram positivamente as receitas de correção monetária. 2. Aumento da margem de implementação da infraestrutura, seguindo os maiores investimentos nos empreendimentos de Ananaí, Pitiguari, Tangará, Sairá, segunda fase, e reforços de Novatrans e TSN. E 3. Início operacional das fases finais de Santa Ana. Esses efeitos foram compensados em parte pela maior parcela variável. EBITDA 520 milhões IFRS e a margem EBITDA 57,1%. Essas demonstrações de resultados representam conforme nota explicativa número 4 do ITR, vindo em 30 de junho de 2024. Isso encontra na página 2 deste release. Resultados para maiores detalhes. O lucro líquido. O lucro líquido IFRS totalizou 403,1 milhões no segundo trimestre de 2024, apresentando um aumento de 81,9% que é registrado no segundo trimestre de 2023. No primeiro semestre de 2024, o lucro líquido IFRS fechou 77,8 milhões, 28,6% maior que o mesmo período de 2022. O lucro líquido IFRS do segundo trimestre de 2024, ele corresponde a 81,9%. É uma empresa lucrativa. Endividamento. No segundo trimestre de 2024, a dívida bruta da companhia totalizou 10.220.000, correspondendo 3,3% maior que o trimestre anterior. O caixa da companhia ficou em 1.095,5 mil, registrando um aumento de 0,3% no trimestre e o resultado em uma dívida líquida de 9,124 milhões, um aumento de 3,6% maior que o primeiro trimestre de 2024. A dívida bruta, com esse valor, caixa neste valor, resultando uma dívida líquida deste valor, um aumento de 3,6%. O caixa e a aplicação ficou praticamente em linha no trimestre, explicado principalmente pelo pagamento do valor aproximado de 1,2 bilhões em juros e amortizações referente à terceira, sexta, décima e 11ª emissões de debêntures da Taesa, 364 milhões em CAPEX e 532,2 milhões em pagamento de proventos. Esses efeitos foram compensados pela captação da 15ª emissão de debêntures no valor de 1,3 bilhões em abril de 2024, pela geração de caixa operacional e recebimento de dividendos das empresas participadas, consolidando proporcionalmente as empresas controladas em conjuntos e coligadas. O total de dívida bruta seria de 12.622,6 milhões. O caixa neste valor de 1,516 milhões, considerando os seguintes valores: dívida da TBE, um montante de 258,9 milhões, e um caixa e aplicações 258,8 milhões, caixa de aplicações da Itaú de 9,9 milhões, e 3, dívida da AIE, Aimorés, Paranguaçu e Avaí, de 1,143,6 milhões, e caixas de aplicações de 125,3 milhões. Considerando a dívida líquida proporcional das empresas controladas em conjuntos e coligados, a relação dívida líquida sobre EBITDA ficou 4 vezes no segundo trimestre de 2024, acima do valor registrado do primeiro trimestre, que ficou em 3,8 vezes. Para efeito de cálculo da alavancagem, o EBITDA de 12 meses, considerado o valor recebido pela RAP, Receita Anual Permitida, provisória, dos reforços até 30 de junho de 2024. Mais detalhes nas páginas 2. Finalizando aqui com aviso legal. As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangeram as legislações societárias, os pronunciamentos, as orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e pelas normas emitidas pela Comissão Valores Mobiliários, CVM, conjugado pelas legislações específicas emanadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, enquanto o órgão regulador tem poderes para regular as concessões.
Os resultados serão apresentados em ambos os formatos, o formato IFRS e o formato regulatório, para permitir a comparação com outros exercícios. Vale ressaltar que os resultados regulatórios não são auditados. A declaração de dividendo da Taesa é feita com base nos resultados auditados IFRS. As afirmações contidas nesse documento relacionadas às perspectivas sobre o negócio, projeções sobre resultados operacionais e financeiros, e aqueles relacionados à perspectiva do crescimento da Taesa são meramente projeções, e como tais, baseados exclusivamente nas expectativas da diretoria sobre o futuro dos negócios. Essas expectativas dependem substancialmente de mudanças nas condições de mercado, do desempenho da economia brasileira, do setor dos mercados internacionais e, portanto, sujeito às mudanças sem aviso prévio. O EBITDA é o lucro líquido antes dos impostos, das despesas financeiras líquidas e das despesas de depreciação e amortização. O EBITDA não é reconhecido pelas práticas contábeis adotadas no Brasil e nem pelo IFRS. Não representa um fluxo de caixa para os períodos apresentados e não deve ser considerado como lucro líquido alternativo. O EBITDA apresentado é utilizado pela Taesa para medir seu próprio desempenho. A Taesa entende que o mercado utiliza o EBITDA como um indicador e o seu desempenho operacional. Dívida líquida. A dívida líquida não é reconhecida pelas práticas contábeis adotadas no Brasil e nem pelo IFRS e não representa um fluxo de caixa para os períodos apresentados. A dívida líquida apresentada é utilizada pela Taesa para permitir seu próprio desempenho. A Taesa entende que o mercado utiliza a dívida líquida como indicador de seu desempenho financeiro. E é isso aí, pessoal. Dados os avisos legais, sempre gosto de relembrar que eu não indico ativos, não indico compra de ativo, nem indico venda de ativo e nem de manutenção de ativos. Este vídeo é um vídeo que traz notícias e informações sobre o mercado financeiro, sobre as empresas, sobre os dados da CVM. Então, se esse vídeo lhe ajudou de alguma forma, lhe informou, trouxe atualizações para você, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com os amigos, comente o que achou. Até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!